Eu quero falar para você da segunda tentação. É essa tentação que a gente dificilmente acha que é uma tentação, mas é achar que, é a tentação de achar que. Presumir, supor, eu acho, né? Achar que Deus vai ou tem que fazer alguma coisa. Pastor, como é que isso é uma tentação? Jesus vai mostrar para a gente como é que isso se torna uma tentação. Porque quando eu acho que Deus vai fazer algo, ou eu acho que Ele tem que fazer algo, mas não tem sequer uma base para sustentar isso, apenas eu acho isso. Isso está envolvido com algo que eu também quero fazer. Eu vou fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu vou tomar uma decisão, eu vou resolver isso e eu vou esperar que Deus vá fazer alguma coisa. Então hoje eu vou compartilhar com você frases que você já falou e eu já falei também e a gente acha que estão certas. Mas muitas vezes tem algo ali que não está certo, que a gente precisa corrigir. Na tentação no deserto de Mateus capítulo 4, você já conhece um pouquinho a história, né? Satanás chega para ele e fala, você está com fome? Transforma essas pedras em pães. E Jesus responde, lembra, semana passada? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus se lembra de algo que Deus falou lá atrás, que Moisés falou lá atrás, no livro de Deuteronômio, e fala assim, muito mais importante do que você acha que são as suas necessidades, do que cada uma das grandes necessidades que você tem, saiba, a maior necessidade que você tem é da palavra de Deus. Sabe o que Jesus está repetindo e falando ali? Se você tiver a palavra de Deus, você está suprido. Você não vai precisar de mais nada. As outras coisas vão acontecer automaticamente. O que você precisa é de uma palavra dele. Você já percebeu que tudo que foi resolvido na Bíblia foi resolvido com uma palavra de Deus? Foi algo que Deus falou, que Ele estabeleceu, que Ele ordenou, que Ele disse que tinha que acontecer. E por causa disso as coisas aconteceram. Quando Deus fala alguma coisa, né, Ele declara e as coisas acontecem. Eu falo para você, né? Quando Deus falou, haja luz lá atrás, até hoje, eu e você somos beneficiados por isso. Todo dia, Ele revela aquela mesma força, aquele mesmo poder de algo que Ele estabeleceu lá atrás. Jesus fala tudo o que você precisa antes, de pão, de comida, de qualquer necessidade física, de qualquer necessidade emocional, de qualquer carência que você tenha. Antes disso tudo, o que você realmente precisa é de uma palavra de Deus. E agora Jesus é levado por Satanás a um lugar muito alto e Satanás fala para ele assim, se joga daqui. E ele fala, porque se você se jogar, Deus vai te segurar, Deus vai te pegar. Tem uma palavra dizendo, né? Está escrito há muito tempo atrás, lá no livro de Salmos, alguém escreveu assim, Deus vai dar ordem aos seus anjos para não deixar você se machucar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E ali, né? Jesus é lembrado de que Deus tem uma responsabilidade com ele, inclusive ele é o Filho, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus, claro que Deus vai me guardar. Mas a Satanás faz essa proposta e tem muita coisa envolvida aqui. Né? A gente às vezes não percebe isso. E é curioso que o que eu estou falando para você é uma tentativa de, se você permitir, desaprender algumas mentiras que a gente aprendeu, inclusive do púlpito, inclusive, né, das fileiras da igreja, inclusive do pátio, do estacionamento, de outros lugares, do Facebook, do WhatsApp, que a gente ouviu e acabou acreditando. Mas a igreja tem sido enganada. Muitas vezes nós, pregadores, por falta de informação, às vezes na nossa ignorância, não sabemos muito, nós acabamos reproduzindo o que a gente ouviu de outras pessoas, e nós levamos a congregação para esse engano. Alguns têm aprendido que podem fazer o que quiserem, mesmo que não seja totalmente certo, porque afinal de contas Deus ama tanto você, que no final Ele conserta tudo. E mesmo que você não ouça com essas palavras, alguma coisa em nós nos diz isso, né? Eu posso fazer isso, no final vai dar tudo certo. E nós achamos, eu posso, a gente não fala, mas a gente pensa, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me ama tanto que depois Ele vai lá e conserta. Depois Ele vai lá e dá o jeito dele. Faça o seu próprio plano, execute e deixa com Deus. O resto deixa com Ele. E não é nada disso. Inclusive Jesus é veementemente, aqui você percebe, contrário a isso.
Mas essa frase parece algo que a gente já ouviu do púlpito, nas fileiras, no pátio, no estacionamento. Essa é a tentação do povo de Deus. Se você não é um cristão, eu acho que para você isso aqui é outra história, é bem diferente. Mas quando você sabe que Deus tem uma aliança com você, você é tentado em relação a isso. Tentado ao que, André? Tentado a se colocar no lugar de Deus, fazer o seu próprio plano e depois esperar que Ele se envolva e ajude você. Embora você tenha começado tudo. Afinal de contas, você vai ver que está escrito essas verdades. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu amo esse versículo. Quem gosta dele aqui? Gosta? Tudo posso naquele que me fortalece. A igreja diz? Amém. Amém. Claro que você diz amém. Todo mundo diz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das suas necessidades. Quantos amam essa palavra? Digo amém. Então, se eu fizer alguma coisa, olha, Deus tem uma promessa, que Ele vai suprir, que Ele vai guardar, que Ele vai operar. Deus vai olhar para você, é mesmo, rapaz, você me pegou, eu esqueci que eu tinha falado isso, eu vou ter que fazer alguma coisa agora. Mas para pensar, eu peguei esses 4 versículos especificamente, para mostrar para você que esse e vários outros versículos que nós amamos, eles trazem consigo uma condição lá, que não está tão escondida assim, está lá. Mas sabe o que acontece comigo e com você, crentes, cristãos? Nós só vemos o que a gente quer ver. A gente só olha para aquilo que nos interessa. Esse exemplo do Salmo 37 é muito legal. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A parte mais bonita desse versículo é a parte B. Ele satisfará os desejos do meu coração. Mas a primeira parte é fundamental. Outra versão diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria. Significa ter Ele no centro, ter Ele na frente, Ele ser a base de toda a sua vida. E para pensar, se Deus realmente está em primeiro lugar, você está o tempo todo focado nele, atento a Ele, não é óbvio que a segunda parte vai acontecer, não é óbvio que você realmente vai ter desejos, inclusive alterados, Ele vai até mexer. E você vai ter os melhores desejos possíveis, e claro que Ele vai se envolver em realizar cada um deles, eu creio nisso. Na sua vida, como é que é essa equação? Quem opera e quem coopera? Nós muitas vezes trocamos de lugar com Deus, deixa que eu opero, o Senhor me ajuda. Deixa que eu decida, eu faço o plano, eu resolvo, eu administro, eu sei o que estou fazendo, e o Senhor me dá aquela força, abre aquela porta, faz daquele jeito, faz. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia fala que de Deus nós somos cooperadores. Nós ajudamos, nós colaboramos. Ele faz e a gente ouve e obedece o próximo passo que Ele tem para a gente. Parece simples e ao mesmo tempo eu sei que pode estar falando profundamente comigo e com você hoje. Nas entrelinhas, alguém que toma uma decisão para fazer o que quiser fazer e acredita que Deus tem que abençoar, eu vou fazer o que eu quero. Não, realmente eu não gastei muito tempo pensando, não investiguei, não pesquisei, não calculei todos os custos, não previ todas as consequências. Muita gente me desaconselhou de fazer isso. É possível que tudo dê errado. O bom senso diz que eu não devo fazer, mas eu vivo pela fé. Então tem um monte de coisa dizendo para você, inclusive Deus não te deu nenhuma palavra, mas você vai dizer que você vive pela fé. Eu já ouvi centenas de vezes essa expressão, pela fé, e não tinha nenhuma fé envolvida. A gente chama de fé o que não é. A gente vê isso quase todo dia. Eu uso frequentemente a ilustração que a Bíblia traz, que é uma coisa real que aconteceu. Daniel e os seus 3 amigos, os 3 amigos e ele, têm situações semelhantes. Vai fazer o que eu estou mandando, senão vai morrer. Vai ser jogado numa cova dos leões, vai ser lançado na fornalha. Eles poderiam muito bem dizer, quero ver. Não vai fazer nada. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou obedecer ao meu Deus. Não, primeiro simplesmente adotaram a postura de continuar fazendo o que Deus mandou eles fazerem. E é importante que você lembremos que Daniel, ele se joga na cova dos leões? Não, ele é lançado. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados também, eles não se jogam.
fazer uma pergunta aqui que é pegadinha, já estou te dando a resposta. Daniel é livrado da cova dos leões? Não, ele é jogado na cova. Ele é livrado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego são livrados da fornalha? Não, mas são livrados na fornalha. A gente não gosta muito desse negócio de Deus permitir que a gente seja jogado em qualquer lugar. Mas se eles mesmos decidem, eu me jogo e Deus vai ter que me salvar. Churrasquinho. De Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha mais história para contar. Não, Deus tem que abençoar o meu projeto. Ouça, igreja, isso não é fé. Isso é presunção, isso é presumir que Deus tem que fazer alguma coisa. E quando as coisas não dão certo, a gente chora, reclama, briga e pergunta, por que Deus permitiu isso? E Deus está lá dizendo, não tem nada a ver com isso, não foi nem ideia minha isso. Fé não é, eu tenho uma ideia, eu executo aquela ideia, eu acredito que Deus tem que abençoar aquela ideia. Eu me jogo daqui de cima, eu tenho um plano que vai resolver o meu problema e Deus tem que me segurar, tem que me salvar. Eu sou dependente. Se Ele não fizer, ninguém mais vai fazer. É verdade. E Ele não vai fazer também. Fé, eu botei aqui para você, é simplesmente uma resposta às promessas de Deus. Não é você que cria a palavra para substanciar a sua fé, a palavra já está estabelecida. O que Ele prometeu a você, Ele é fiel para cumprir. Fé é simplesmente uma resposta àquilo que Ele já declarou. É se posicionar como alguém que confia naquilo que já foi estabelecido, que Ele já falou. Amém?